Esmeralda informa a sogra que nunca se relacionou com outro. Ela decide rebater as acusações de João Garça. Esmeralda fala para Lorena que a sua honestidade está em jogo. A ardilosa inventa para Morena que Paulo está arrasado. Esmeralda pensa que o mocinho voltou a duvidar dela. Paulo relata para Mariano que João Garça é um desgraçado. O Garanhão relembra ao irmão que só quer o bem de Esmeralda. Mariano comenta com Paulo que Jacira já viu João Garça no lixão. Eles desejam saber a origem da fortuna do criminoso. Mariano conta para Paulo que o autor intelectual da armação é muito esperto. Eles notam a ausência de Damião. Lorena comemora ao deduzir que Esmeralda irá abandonar Paulo. Ela liga para Gisele. Elas seguem contentes. Esmeralda e Augusto surgem no jardim. O vilão grita pela esposa. Augusto ressalta para Esmeralda que ela não tem um pingo de inteligência. A gata decide alimentar o vilão. Augusto elogia Perla para Morena. Esmeralda tenta calar o sogro. Augusto relembra o espetáculo de Branca. Esmeralda dá um basta no desalmado. Augusto informa a gata que odeia Perla. Ele tenta agredi-la novamente. Esmeralda culpa Augusto por suas desgraças. Ela exige que o vilão respeite Perla. Augusto encontra uma maneira para se livrar de Esmeralda. Fidel discursa. João Garça reitera para os demais que é o genitor dos filhos da rebelde. Mariano chama o criminoso de mentiroso. Fidel o repreende. Paulo volta a se descontrolar. Ele deseja casar com Esmeralda. Fidel insinua que o pintor não sabe o que quer. João Garça afronta Paulo. Mariano o contém. O Garanhão segue ressaltado que o criminoso está inventando histórias. João Garça mostra um teste de DNA para terceiros. Paulo vê o laudo do perito. O mocinho quase tem um troço. João Garça consegue enrolar os demais. Paulo rasga o teste de DNA. Ele segue ofendendo os algozes. Fidel repreende Paulo. Damião aparece. João Garça continua provocando os demais. Mariano e Paulo detonam o criminoso. Esmeralda é aconselhada pela empregada. A gata segue pensando o pior de Paulo. João Garça relata para os presentes que quer provar a sua paternidade. Paulo crê que o criminoso está maluco. João Garça planeja confrontar Esmeralda. Damião o apoia. Paulo não entende nada. Damião relata para terceiros que a gata precisa se defender. João Garça insinua para os presentes que tem mais cartas na manga. Domênico discute com Micaela. O falso italiano e a esposa conversam sobre a gata. Domênico segue com ódio de Esmeralda. Micaela tenta controlá-lo. Ela deseja defender a Morena. Domênico relembra que foi dispensado por Esmeralda. O falso italiano desabafa com Micaela. Ela deseja largar o baixinho para ficar com um garotão. Micaela gargalha. Ela deixa Domênico falando sozinho. Paulo briga com Damião. Mariano tenta acalmar os ânimos. Damião relata para os demais que Esmeralda necessita dar as caras para esclarecer a situação. Paulo continua indignado. Ele e Damião se estranham. Mariano apoia o Moreno. João Garça segue difamando a gata. Paulo quase o ataca. Mariano também. Damião relata para os colegas que dará notícia com cuidado para Esmeralda. Paulo não permite. João Garça sorri. Rita e Henrique voltam pro lixão. A decrépita afronta Maria. A baixinha também irrita a exploradora. Rita exige que Henrique a defenda. A cartomante dá um basta em Maria. A baixinha fica chateada e se retira. Rita crê que Maria a roubou. Paulo deduz que Damião quer separá-lo de Esmeralda. Ele confunde Mariano. Esmeralda tenta alimentar Augusto. Lorena os observa. Gisele ressalta para a cúmplice que a gata é muito ingênua. Elas divergem sobre Augusto. Gisele fala para Lorena que Esmeralda pode perder a guarda dos filhos. Ambas tramam contra a gata. Augusto se recusa a comer. Esmeralda começa a ficar impaciente. Augusto chama a Morena de gata descarada. Esmeralda rebate as acusações do sogro. Augusto reitera para a gata que não quer vê-la.
Esmeralda segura o nariz do vilão e enfia a sopa na boca dele. A empregada fala para a gata que Paulo quer vê-la. Augusto celebra. Esmeralda segue refletindo. A empregada consegue alimentar Augusto. Ele enche a pança. Rita medita. Henrique a perturba. Ele indaga a esposa. Rita relembra ao marido que é uma dama da alta sociedade. Ela assusta Henrique. Ele pede ajuda da parceira para arrumar a casa. Rita enrola Henrique. Ele tenta colocá-la para cozinhar. Rita manda Henrique comprar pizzas na pizzaria do italiano. Ela impressiona Henrique. Paulo e Esmeralda se encontram. Ela o pressiona. Paulo cita João Garça. Esmeralda segue negando que conhece o criminoso. Paulo fala para a gata que João Garça quer prejudicá-los. A morena volta a se irritar, pois sempre é a última a saber de tudo. Paulo alarma Esmeralda. Ela o xinga. Esmeralda informa a Paulo que não é uma criança. O pintor conta para a gata que João Garça quer a guarda dos pequenos. Garibaldo desabafa com o criminoso. Ele amaldiçoa Fernando. João Garça tenta acalmar Garibaldo. Eles seguem com sede de vingança. Garibaldo fala para João Garça que não teme a cadeia. O criminoso explica o seu plano pro namorado de Inês. A campainha toca. Garibaldo se esconde. O mentor da farsa visita João Garça. Garibaldo fica chocado com o que vê. João Garça o controla. Esmeralda se desespera. Paulo fala para a gata que só quer protegê-la. Esmeralda relembra as palavras de Lorena. A gata deduz que Paulo a odeia. Esmeralda expõe a sua fúria pro pretendente. Eles brigam feio. Esmeralda insinua que Paulo é o primeiro a desconfiar dela. João Garça e Garibaldo celebram o sucesso do plano. Paulo fala para Esmeralda que está pensando nas crianças. Ele deseja desmascarar João Garça. Esmeralda fala para Paulo que sempre o amou. Ele ressalta para a gata que João Garça quer levá-la para o tribunal. Esmeralda exige que Paulo confie nela. O pintor fala para Morena que o criminoso está com um falso exame de DNA. Paulo explica para Esmeralda como ela pode se defender. A gata deseja enfrentar João Garça. Paulo teme que a Morena se precipite. Esmeralda expulsa o mocinho de sua casa. Fernando e Perla brincam com os netos. Lorena aparece. Jacira se irrita. Lorena é amável com as crianças. Paulo fala para Esmeralda que também está nervoso. O pintor reitera para a gata que as crianças podem ficar com um estranho. Esmeralda fecha a porta na cara de Paulo. Ela faz um juramento. Lorena sai com os netos. Perla fica nervosa. Fernando controla a esposa. Perla teme que os vilões prejudiquem os pequenos. Paulo chora e tenta se aliar a Esmeralda. Ela o ignora. Ele continua gritando. Paulo reitera para Esmeralda que sempre acreditará nela. Ela sofre. Paulo relembra a Esmeralda que também quer cuidar dos filhos. Ela segue calada. Esmeralda deduz que Lorena falou a verdade. Ela ressalta que está disposta a dar a vida pelos pequenos. Paulo continua desolado. Ele vai embora. Esmeralda respira fundo. Augusto pede para Lorena deixá-lo em paz. Ela o atormenta. Lorena afirma para Augusto que irá destruí-lo. Ela segue usando Esmeralda. Lorena chacoalha Augusto. Ela admite para o marido que está enganando a gata. Lorena reitera para Augusto que detesta Esmeralda. O vilão supõe que a Ardilosa é a patroa de João Garça. Lorena nega. A venenosa segue gargalhando. Paulo abre o jogo com Fernando. O silencioso cita Damião. Paulo insinua para Fernando que o moreno não presta. Esmeralda informa Jacira que João Garça é um canalha. A carismática sugere que a gata seja paciente. Jacira pede para Esmeralda entender Paulo. A morena segue falando para a protetora que não ligará mais pro pintor. Paulo coloca ideias na cabeça de Fernando. Ele explica pro sogro que Esmeralda precisa mentir perante o juiz. Fernando não sabe o que fazer. Paulo continua fora de si.